Olá, leitor do ContiUnest, que nos acompanha aqui pela TV ContiUnest. Hoje eu recebo em nossos estúdios o convidado Mauro Marcelo, que é superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, aqui no Acre. Mauro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês e vai ser uma honra a gente bater esse papo, conversar um pouco sobre as ações do Senar, aquilo que nós fazemos para os produtores rurais e para a sociedade de um modo geral. Antes de começar, vocês já sabem, nós estamos sem máscara porque estamos todos imunizados, todos da equipe estão com suas doses da vacina, estamos em um ambiente que propicia também o não uso. Mauro, para a gente começar aqui o bate-papo, vamos falar um pouco das ações do Senar, mas eu queria que nesse primeiro momento, para as pessoas em casa entenderem melhor, gostaria que você explicasse o papel do Senar. O que é o Senar Acre? Bom, o Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar ele foi criado para fazer formação profissional, educação profissional para os homens e mulheres do campo. Então, o nosso foco principal é justamente conseguir treinar, capacitar o homem do campo para que ele aumente a produtividade e a renda da sua propriedade rural, para que ele consiga tratar aquele ambiente lá do campo como empresa, a propriedade rural como empresa. Então, a gente faz cursos, treinamentos, oficinas, consultorias e principalmente hoje assistência técnica, que nós vamos abordar mais na frente, para todos os produtores rurais de uma maneira geral. Quando foi criado o Sistema S, só para ficar mais claro, quando foi criado o Sistema S, foi criado assim, olha, cada uma das categorias econômicas nós vamos ter um S que vai ajudar na profissionalização daquela categoria para o desenvolvimento do país. Então, nesse sentido, foi criado o Senai para a indústria, o Senac para o comércio, só como exemplo, e foi criado o Senar para a atividade rural, então é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A gente trabalha com aprendizagem. Certo. E como você falou, mais à frente a gente vai falar de uma forma um pouco mais detalhada quais são as principais ações do Senar, mas nesse momento eu queria que você falasse quantos produtores rurais o serviço já beneficiou esse ano. O ano ainda não fechou, tem muita gente para ser atendida, mas um balanço até aqui. Isso. A nossa média de atendimento entre todas as ações é de 3.000, 3.500 produtores rurais por ano. Em várias ações que nós vamos falar mais na frente. Então, a nossa média é essa. O Senar hoje já tem 27 anos de atuação no Acre e a gente sempre teve uma média, começou um pouco menos no início, mas a nossa média é entre 3.000 e 3.500 produtores rurais. Ano que vem a gente, se Deus quiser, saindo totalmente da pandemia, conseguindo diminuir, aumentar a quantidade de pessoas atendidas, a gente está querendo chegar, a nossa meta é chegar a 4.000 pessoas atendidas ano que vem. O produtor rural ele é responsável por movimentar um setor que é indispensável para o desenvolvimento da nossa nação, que é o agronegócio. Apesar de ser um setor que tem aí muitas críticas, mas ele é realmente fundamental. Por que é importante que o produtor seja bem atendido para ele saber os caminhos para se desenvolver melhor? Eu acho que a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, quase tudo, mas também mostrou para o povo da cidade, para o povo rural, a importância do homem do campo. Graças a Deus nós não tivemos no nosso país desabastecimento. Nós conseguimos, apesar de os preços dos commodities e dos alimentos estar realmente elevado, mas nós conseguimos manter a população abastecida, diferente de alguns países que não conseguiram dessa mesma forma. E isso também nessa cadeia se deve muito ao produtor rural. O produtor rural, por trabalhar na propriedade e estar mais isolado, vamos dizer assim, ele conseguiu trabalhar sem parar. Então não parou, a produção rural não parou, E inclusive batemos recorde de produção. Então a população da cidade, de certa forma, verificou a importância do produtor. É ele que coloca o alimento na mesa dos brasileiros de uma maneira geral. E qual é a importância de ele estar mais preparado? Quando cada vez mais que ele estuda, que ele aprende e que ele desenvolve a sua atividade, ele diminui o custo da produção dele, e diminuindo o custo da produção, a margem de lucro aumenta. Então, a primeira questão para ele especificamente. Segundo, quanto mais ele consegue trabalhar com tecnologia, com técnicas, ele consegue fazer uma produção mais sustentável. Ou seja, ele agride cada vez menos o meio ambiente quando ele está bem treinado, tecnificado. Então é outro objetivo importante para a sociedade de uma maneira geral. E a terceira questão que eu acho importante registrar é que cada vez mais, até mesmo por conta dessa segunda que eu pontuei, cada vez mais o homem do campo ele tem aumentado a produção sem aumentar na mesma proporção a área. E isso é graças justamente
a tecnologia, não só o Senar, mas todos os órgãos que trabalham com essa questão de melhorar a tecnologia, como a Embrapa, por exemplo, que prestam um serviço relevantíssimo para o país. Então, nesse sentido, com certeza, quanto mais ele aprende, melhor para ele e para a sociedade de uma maneira geral. Ótimo. Mauro, uma das principais atuações, né, que o Senar tem hoje é a formação profissional rural e promoção social para as comunidades rurais. Fala um pouquinho desse processo. O Senar, ele trabalha, a gente não tem distinção de tamanho de propriedade. Então, a gente atende desde o pequeno, muito pequeno produtor rural, o assentado, por exemplo, até o grande produtor hoje, por exemplo, de soja. Então, a gente consegue trabalhar todos eles. A gente tem um portfólio de ações que engloba todas as categorias. A formação profissional está dentro desse portfólio. O que é formação profissional rural? É justamente aquela capacitação, aquele treinamento que se faz para integrar o homem ao mercado de trabalho. Então, nossos cursos voltados à formação profissional, eles são todos para prática. 80% da aula é uma aula técnica, né, prática, e 20% teórica, voltada justamente para o mercado de trabalho. Então, nós fazemos cursos, por exemplo, de tratorista agrícola, de horticultura, de manejo de rebanho, manejo de pastagem, fabricação de produtos de higiene. Então, a gente tem uma gama, tudo que você imaginar na área rural, desde o mais simples trabalho, manejo, por exemplo, de qualquer outro tipo de ação, até alta tecnologia, colheitadeiras, por exemplo, as colheitadeiras hoje que são totalmente remotas, né? O manuseio dela é totalmente tecnológico, a gente consegue realizar na formação profissional, com foco para o mercado de trabalho. A promoção social, que é essa outra área, ela é mais voltada justamente para, com aqueles excedentes da propriedade, aquilo que normalmente você vai, por exemplo, joga fora, ou você conseguir agregar valor para que você tenha uma renda extra para a sua propriedade. Normalmente as pessoas que trabalham nessa área da promoção social são as mulheres do campo. Então, por exemplo, a mulher, ela compra na feira um pano de prato branco, sem nada, ela faz uma pintura em tecido nele, faz um crochê, né, faz um artesanato nele, ela compra de R$5, ela consegue vender de 8, 10, 12, então isso aí agrega valor. A alimentação alternativa também está dentro desse escopo. Por exemplo, a família que normalmente joga casca de alimentos fora, as cascas de alimentos são muito rica em nutrientes. Então ela joga fora a casca da banana, a casca de vários alimentos. A gente, nos cursos, nas técnicas, a gente ensina que eles, com esses alimentos, aquilo que ele jogaria fora, ele consiga reaproveitar e fazer alimentos saudáveis para manter a sua família. Então, nesse sentido também, a gente tem esse viés social, por isso que chama promoção social. Ótimo. Mauro, o carro-chefe do Senar, né, tem sido a assistência técnica e gerencial, que vem otimizando ali, potencializando, né, o desenvolvimento de diversas cadeias produtivas no nosso estado, como leite, a mandioca, a horticultura, a piscicultura. Explica um pouquinho para a gente como que funciona essa assistência. Essas ações de formação profissional rural e promoção social que eu falei, elas são normalmente pontuais. Por exemplo, é um curso de 40 horas, 80 horas, o nosso instrutor vai lá na propriedade rural ou vai na associação, na comunidade e fica lá 1 ou 2 semanas no máximo. E vem embora, a gente tem um contato esporádico com essas pessoas, né? Esse é o trabalho da formação profissional, da promoção social. Quando foi em 2019, nós começamos na assistência técnica. A assistência técnica, a gente pensou o seguinte: a formação profissional rural e a promoção social está pouco para atender o produtor rural. O produtor rural precisa se especializar, ser cada vez mais especialista na área que ele atua, na cadeia produtiva que ele atua. Por esse motivo, ele tem que ter um tempo maior de trabalho. Então, na assistência técnica, a gente conseguiu fazer o seguinte: a gente atende o produtor rural por 2 anos. Ele passa 2 anos, todo mês, vai um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, dependendo da cadeia produtiva que você está trabalhando, todo mês vai na propriedade dele durante 2 anos, são 24 meses, né? Então, durante 2 anos. E aí ele acompanha, desde o início mesmo, do plantio, se for agricultura, ou então desde o início da criação dos pequenos animais, se for pecuária, ele acompanha todas as fases, fazendo recomendações, verificando o que é que ele precisa melhorar, o que é que ele tem que tirar, o que é que está errado na conduta, na orientação que o produtor está tendo. Então ele consegue acompanhar isso desde a origem até a comercialização do produto.
né, durante 24 meses. E aí, o que é que acontece? Com certeza, a gente tem diminuído bastante o custo de produção dos produtores atendidos e tem aumentado a margem de lucro, a renda do produtor. Porque aquela ideia de que o produtor rural fica lá recebendo alguma coisa de subsistência, isso acabou. A propriedade rural, em qualquer tamanho, ela tem que ser tratada como empresa. Ela é uma empresa rural que tem que dar lucro para o seu dono. Quem é o dono? É o produtor rural. Então, nesse sentido, a assistência técnica ela é muito mais, vamos dizer assim, ampla, né? E aí tem algumas fases que está na metodologia que foi criada pelo Senar, junto com a Universidade de Viçosa. São 5 etapas, né? Então ele começa fazendo um diagnóstico produtivo individualizado, ou seja, ele junto com o produtor rural, ele verifica o que é que tem e o que é que falta, o diagnóstico produtivo. Depois ele faz um planejamento estratégico, para dizer, olha, quais são as metas, o que é que a gente precisa aumentar, o que é que é possível com o teu recurso, sem se endividar com o teu recurso, com o excedente do teu recurso, o que é que a gente pode aumentar durante o primeiro ano, durante o segundo ano, planejamento estratégico. Depois ele faz a questão da inovação tecnológica, que não é comprar máquinas nem nada. Às vezes, inovação tecnológica que a gente chama é uma mudança de atitude. Às vezes uma mudança de uma maneira que ele lida com o gado, uma mudança de uma maneira que ele faz o plantio ou a colheita, é a tecnologia, inovação tecnológica. Então, além disso, também pode aumentar com máquinas essas coisas. Depois a gente faz a formação profissional. O que é muito interessante? Essa formação profissional que eu falei anteriormente, o nosso técnico de campo, que normalmente é o veterinário, um zootecnista ou um engenheiro agrônomo, esse técnico de campo ele faz o quê? Ele verifica o momento que ele precisa da formação profissional, ou seja, ele está, por exemplo, no leite, ele está começando a trabalhar com leite, quando ele verifica que precisa fazer, olha, precisa fazer um curso de ordenha mecânica. Então, nesse momento, o nosso técnico já diz para a gente, olha, a gente precisa fazer um curso com o seu Raimundo, por exemplo, um curso de ordenha mecânica, ou um curso de manejo de pastagem, e aí o Senar já coloca como prioridade para o atendimento. E depois a gente monitora, que é o mais importante, a gente monitora mensalmente para verificar se está evoluindo a propriedade e tudo. A gente tem tido resultados surpreendentes. Nós fechamos a primeira turma de 75 produtores no leite. O aumento da produção, em média, em 2 anos, foi de 33% e o aumento da renda de 30%. Aí eu te pergunto, qual é o negócio que, principalmente no momento desse de crise, aumenta 30% a produção e a renda, né? Então, eu acho que está dando certo, a gente está muito feliz com os resultados. Mauro, a gente está ainda, né, no meio de uma pandemia, mas graças a Deus estamos já no momento mais fácil dela. E os dados nacionais eles mostram que mesmo no meio da pandemia do coronavírus, o setor, né, fechou o ano com uma expansão recorde de 24,31% na comparação de 2019. Esses dados são nacionais, claro. Certo. Que aponta um crescimento de 2,6% no produto interno bruto do agronegócio. Uhum. Como foi a adaptação do Senar? Porque você falando aqui, né, explicando as coisas, parece um trabalho muito junto ali. Uhum. E a gente teve um momento de isolamento social. Como foi a adaptação do Senar para esse período? Bom, logo no início da pandemia, quando aconteceu, a gente teve um certo, vamos dizer assim, ninguém estava preparado, teve um certo pânico, né? Nesse momento a gente foi cauteloso, paramos um mês. Nós paramos um mês, olha, vamos passar um mês totalmente em home office. Paramos não, ficamos totalmente em home office, né? A gente não fez o atendimento presencial ao produtor. Depois, com a ajuda do Nacional, nós começamos a verificar as plataformas digitais que fosse possível se colocar no nosso trabalho. E aí começamos, depois de um mês, nós começamos a fazer isso. Então, por exemplo, a assistência técnica para um mês, durante toda a pandemia, para um mês. Depois de um mês, o que acontece? O nosso produtor, enquanto o Estado estava com os decretos que a gente tinha que respeitar, nós começamos a atender virtualmente. Então, o que acontece? O produtor via WhatsApp, ou via videochamada, ele entrava em contato com o técnico, explicava como é que estava, o Nacional criou um sistema e a gente fez esse acompanhamento de todos eles. A formação profissional, por motivos óbvios, a gente diminuiu bastante. Então, a gente conseguiu fazer algumas turmas de modo online. Então, o professor na nossa sede, com todos os cuidados, e os alunos tudo virtualmente. Então, a gente conseguiu fazer isso. O curso técnico em agronegócio, que é um curso também de 2 anos voltado para, normalmente, filhos de produtores, para ele aprender gestão, curso técnico de agronegócio, aprender gestão de propriedades, aprender legislação ambiental, muitas questões dessas também continuam, não parou também. Então, a gente conseguiu, através do ensino à distância e da tecnologia, utilizar a tecnologia, que o Senar hoje
praticamente tudo é tecnológico, a gente usa muito pouco papel, né? Então a gente conseguiu atender minimamente o produtor rural. Eu não vou dizer para você, não adianta a gente negar, que o contato é fundamental, né? O contato perto, às vezes a demonstração presencial ela é fundamental, por isso que a gente está torcendo bastante para que ano que vem a gente volte ao normal, mas a gente não deixou desassistido o produtor rural, né? A gente conseguiu aí com as ferramentas tecnológicas, as redes sociais, a gente conseguiu atender minimamente. Certo. Nós falamos aqui um pouco, né, de como funciona a atuação do Senar, mas você, como uma pessoa técnica que está ali dentro, junto do produtor rural, queria que você desse sua opinião de como você considera a atuação do Estado, né, do Poder Executivo, não só o Estado, mas os municípios também, em favor do pequeno produtor. Olha, eu acho assim, está melhorando bastante, né? Existe uma questão que tem muitas instituições que trabalham com o produtor rural, só que a gente tinha uma dificuldade que elas estavam muito, vamos dizer assim, isoladas, cada um fazendo um trabalho isoladamente, às vezes o mesmo trabalho. Então, duas instituições tendo o mesmo foco, o mesmo produtor, a mesma cadeia produtiva, trabalhando isoladamente. O que para mim fez uma melhora bastante foi a junção do Estado com a iniciativa privada que está cada vez mais se fortalecendo. Através de quê? Através do Fórum de Desenvolvimento do Estado do Acre. No Fórum de Desenvolvimento do Estado do Acre, que a sede é lá na FIAACRE, ela engloba quase todas as instituições e o Estado, né? Então a gente está lá com a Embrapa, com o IFAC, a UFAC, o Senar, Sebrae, várias instituições e o governo do Estado estão trabalhando junto. E ele é dividido em cadeias, então tem a cadeia da ciência e tecnologia, a cadeia do empreendedorismo e tem a cadeia, a Câmara Técnica, melhor dizendo, tem a Câmara Técnica do Agronegócio. A Câmara Técnica do Agronegócio, ela conseguiu aglutinar isso e a gente está fazendo muitas propostas de trabalho conjunto em essas instituições todas. Então isso fez o quê? Fez com que a gente acabasse ou diminuísse bastante a sobreposição de ações, ou seja, o Senai lá fazer um trabalho numa comunidade e uma semana depois outra instituição ir lá fazer o mesmo trabalho. Então isso aí praticamente parou, né? E a gente tem feito muitos, desenvolvendo políticas públicas, algumas propostas, sugestões de política pública que a gente tem encaminhado para o governo do Estado e o governo tem feito um trabalho no sentido de tentar atender essas demandas. Então eu acho que a gente está caminhando, ainda falta muito para chegar no ideal, né? Que eu não sei nem se chega, porque o ideal é o ideal, mas eu acho que a gente está caminhando bem nesse sentido. O que está faltando, acho que principalmente para o pequeno produtor, já aumentou, mas tem que intensificar a questão da melhoria dos ramais, porque a pior coisa que tem para o produtor é ele investir, ele trabalhar e quando chegar no final, na colheita, ele não ter como retirar. Então, a primeira coisa é a questão dos ramais. Eu acho que a gente tem que, já está trabalhando, eu não estou dizendo que não fez nada, fez sim. Inclusive, acho que ano passado ele fez 620 quilômetros de ramal, né? Mas a gente tem muito ramal no Acre, né? E a gente tem que intensificar isso. Também intensificar que esse ramais seja atendido mais ramais que realmente tenha cadeias produtivas consolidadas, ou seja, se eu tenho um ramal que tem 100 produtores trabalhando em várias cadeias produtivas e tem um ramal que só tem 20, a gente tem que, infelizmente, tem que priorizar aqueles que realmente têm produção, né? Isso é uma questão. A outra questão, eu acho que a gente tem que melhorar um pouco a questão da energia elétrica na zona rural. Existe energia elétrica na zona rural, só que ela é muito mais doméstica, vamos dizer assim. Quando a gente coloca uma máquina, né, a gente coloca lá uma máquina, sei lá, para qualquer máquina, ela tem dificuldade, normalmente a gente tem dificuldade de ela girar o motor da máquina, né? Por exemplo, a gente coloca lá um resfriador de leite, normalmente a gente tem dificuldade na questão de girar mesmo, a força da energia, né? A capacidade da energia. E a questão da internet. Hoje em dia não dá para fazer nada sem internet. Então o homem do campo precisa de internet. A gente precisa ter alguns polos, porque muitos programas, hoje em dia o produtor rural ele assiste live, ele quer assistir live, ele quer conhecer sobre integração lavoura, pecuária, floresta, tem vários temas e muitos programas, hoje até vendedores, o próprio Senar, algumas instituições criam programas para produtores rurais controlar a produtividade, controlar a renda, custo de produção, e isso a internet não gira. Então a gente tem que melhorar isso. Mas no âmbito geral, a gente tem aumentado bastante a produtividade, né? Hoje o Acre, por exemplo, é o segundo maior produtor do norte de café já, está tendo até uma feira internacional do café que o Acre está participando.
Tem gente do Senar, tem gente do Sebrae, que é um grande parceiro. O Sebrae é um grande parceiro do Estado e do Senar, né? E, então tem aumentado bastante. O agronegócio, principalmente a parte de milho e soja, grãos, está aumentando consideravelmente. Então, eu acho que o Estado está caminhando para a gente ser um Estado cada vez mais produtor, porque eu acho que essa é a vocação do Acre. O agronegócio, com cuidado, sustentável, mas é a vocação do Acre. Então, a gente tem que tirar o máximo dessa nossa vocação. Certo. Agora, para a gente encerrar, infelizmente o assunto é amplo, mas o tempo é limitado. Certo. Queria que você falasse um pouquinho das expectativas e projeções que o Senar tem para o próximo ano. Bom, a primeira expectativa é a gente finalizar todas as restrições para a pandemia. Essa é a primeira expectativa, né? Segundo, a gente quer intensificar cada vez mais a questão da assistência técnica, porque realmente foi aquilo que mostrou resultados satisfatórios e plenos. Então, hoje a gente está fechando o ano com 700 propriedades atendidas na assistência técnica. Esse atendimento que é uma vez por mês, 24 meses, né? Então, você imagina, por exemplo, um pequeno produtor ter um veterinário todo mês na propriedade dele de graça, né? Então a gente vai intensificar isso. Nosso plano agora, nossa meta para o ano que vem é chegar a 1.100 propriedades atendidas com assistência técnica, né? A gente quer muito fazer a saúde do homem e saúde da mulher, que é um programa que a gente tem especial. A gente tem, além desses programas todos, a gente tem programas para tratar problemas pontuais. O Saúde do Homem e da Mulher é como se fosse uma ação global que o SESI faz aqui na cidade, só que a gente faz no campo. Então a gente vai para um lugar que normalmente não tem atendimento médico, não tem pouco acesso para recreação, essas coisas todas. A gente leva praticamente o Senar todo, com a ajuda da prefeitura municipal, né, daquele município. E aí o que acontece? A gente consegue fazer lá um dia de palestras sobre DST-AIDS, sobre vários assuntos. A gente consegue fazer os exames, né, médicos em geral, e especialmente a questão do exame da próstata e o exame do colo do útero. A gente consegue fazer, os médicos fazem. O Senar se compromete a pagar os exames e entregar em tempo recorde. A gente entrega em um mês e todo mundo recebeu os exames. A gente consegue fazer a questão de saúde, higiene com as mulheres, beleza com as mulheres, com a recreação com as crianças. Então, na verdade, vai o quê? 300 pessoas, 350 pessoas nessa comunidade. É interessante, a gente chega lá, a gente verifica pessoas andando, às vezes anda 10, 15 quilômetros para chegar numa ação dessa. E a gente fez muito isso em 2019, e a gente parou em 2020 e 2021. Então, eu quero muito agora em 2022 a gente aumentar essas ações. E no mais é continuar. A gente, por exemplo, na área dos grãos, a gente vai aumentar as ações na parte de milho e soja. Então, a gente vai trazer curso de armazenagem, está trazendo um instituto do Mato Grosso fazer curso de armazenagem, curso de colheitadeira mecânica, a gente está previsto para o ano que vem. Então, a gente está aumentando bastante as nossas ações, com a esperança de que a gente consiga trabalhar plenamente sem esse monstro que é a pandemia. Tá certo. Então, Mauro, muito obrigada por aceitar nosso convite, vir aqui e dar essas explicações, esclarecer um trabalho tão importante que é feito como é o do Senar. Nós que agradecemos, é um prazer imenso, estamos sempre à disposição. E aqui eu quero mandar um recado para o homem do campo, dizer que procure o Senar. O Senar, o endereço é www.senac.org.br, telefone 3224-1797. Procure o Senar está lá à sua disposição. O Senar é seu, né? Os senhores são donos do Senar, os senhores e as senhoras são donos do Senar, e a gente está lá à disposição e está tentando realmente ajudar, dar a nossa colaboração para a gente aumentar a renda e a produtividade no campo e aumentar a qualidade de vida das pessoas do meio rural, porque vocês merecem. Muito obrigado.